Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje nós vamos falar de PCR digital. Essa aqui é a última aula com conteúdo inédito da semana do Comece Por Aqui. Então, se você está chegando agora para assistir esse vídeo e não sabe do que eu estou falando, assiste as outras aulas. Eu vou deixar o link para a playlist da semana do Comece Por Aqui, que foram várias aulas, uma série de 8 aulas, todas dedicadas às pessoas que estão começando a fazer biologia molecular ou querem aprender biologia molecular do zero. Tá? Então eu tô falando isso para você por quê? Porque você vai assistir um conteúdo que não tem uma introdução de parte básica. Talvez você chegue aqui e caia de paraquedas e não entenda o que eu esteja falando. Para você entender, se você precisar dos conceitos básicos, acessa esse link que eu coloquei aí, tá bom? Além disso, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixe seu joinha, manda um comentário, compartilhe esse vídeo com a galera, porque a gente vai fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas, a gente vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação que muitas vezes muita gente se sente acuado, né? Porque biologia molecular é difícil, não entendo isso, não entendo aquilo, e a gente está aqui para resolver esse tipo de problema, é para passar régua na situação e fazer com que todo mundo tenha capacidade de produzir melhor, com mais qualidade, através desse conteúdo, beleza? Vamos para a aula. E agora a gente vai falar então de PCR digital. PCR digital é muito interessante porque ela é uma PCR. Ela é quase uma PCR convencional, ali boa parte do que a gente vai fazer é uma PCR convencional, só que utiliza os reagentes de uma PCR em tempo real. Na verdade, a PCR digital e a tempo real são muito parecidas, né? Só que a gente vai utilizar um fluorófilo. Aqui no caso, eu estou falando que é parecido porque a gente vai fazer uma amplificação e não vai fazer análise em tempo real, mas vai utilizar o produto da amplificação e a fluorescência gerada para conseguir fazer a análise. Vamos lá, a PCR digital permite a realização de quantificação absoluta sem uma referência. Então logo de cara eu vou falar aqui que a PCR digital, por que tem essa técnica? Por que ela foi desenvolvida? Por que pessoas utilizam PCR digital e não PCR convencional ou PCR em tempo real? Porque ela te permite fazer duas coisas que as outras técnicas não permitem assim com facilidade. A primeira é a quantificação, fazer quantificação de coisas de maneira absoluta sem uma referência. Quando a gente fala de PCR em tempo real, por exemplo, você pode fazer uma quantificação absoluta, mas você precisa de uma curva padrão. Aqui na PCR digital você consegue fazer quantificação absoluta sem necessidade de curva padrão. Essa é a primeira característica. A segunda, com o PCR digital a gente consegue detectar eventos raros, muito raros. Então, talvez um evento, um fragmento, um alvo que ele é muito raro numa determinada amostra, não seria detectado por PCR em tempo real. Por quê? Limitação da técnica. A técnica tem um limite de detecção. Então a gente consegue detectar eventos mais raros com PCR digital do que quando a gente está falando de PCR em tempo real ou PCR convencional, tá bom? Então o que é o pulo do gato dessa técnica aqui é o particionamento de amostra. A gente vai pegar uma amostra, separar ela em vários compartimentos. Esse é o lance do negócio, é separar uma amostra em vários compartimentos individualizados. E aí vocês vão ver que alguns desses compartimentos vão receber a amostra, alguns desses compartimentos vão ficar vazios, alguns compartimentos, portanto, vão ter fluorescência e outros não. E é justamente isso, compartimentos com amostra e compartimentos sem amostras, que nos permite fazer uma análise de maneira digital e aí quantificar coisas raras e de maneira absoluta. Vamos entender então o que eu estou falando. Então imagine vocês que eu tenho aqui uma amostrinha normal, com DNA alvo aqui, com o meu alvo aqui dentro. Eu tenho os reagentes, os ingredientes da PCR, então lá tem DNA polimerase, tem primer, tem tudo. É uma PCR que a gente vai fazer e tem um agente fluorescente também. Aqui no caso tem por exemplo, uma sonda TACMA que é específica ao meu alvo. Então tem todos os ingredientes aqui da PCR em tempo real. A PCR em tempo real eu ia pegar essa amostra toda, colocar num tubo, colocar num pocinho e analisar, fazer a reação. Aqui não, nós vamos pegar essa amostra e nós vamos separar, nós vamos particionar essa amostra em vários compartimentos individuais. Quando eu falo vários mesmo, estou falando de milhares ou milhões de compartimentos individuais. É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa amostra e espalhar numa superfície, por exemplo, pode ser uma superfície de um chip que tem vários micropocinhos ali, e
e vai espalhar a amostra ali dentro. Então alguns pocinhos, se a gente estiver falando de pocinho, não é sempre pocinho, tá? Depende da tecnologia, eu vou mostrar lá pra frente. Mas para ficar fácil aqui, vamos falar então, ó, alguns compartimentos, para ser mais genérico, alguns compartimentos estarão vazios. Não vai ter amostra ali dentro, não vai receber nenhuma cópia do meu alvo. E alguns compartimentos vão receber cópias do meu alvo. Então aqui dentro eu tenho são 16 compartimentos, alguns deles estão vazios e alguns deles estão com alguma cópia do meu alvo, que é isso que eu quero analisar. E aí, dessa maneira, eu faço uma amplificação de um termoscalador convencional. Nem precisa ser, na verdade, nem vai ser num equipamento de tempo real. Não vai ser, você faz essa amplificação num equipamento de PCR convencional. E o que vai acontecer? Quando você faz amplificação, independente de você estar detectando ou não, os pocinhos ou os compartimentos que tem o seu alvo, eles vão gerar fluorescência, porque ele está ali presente. E os pocinhos que estão vazios não vão gerar fluorescência, porque eles estão vazios. Aí o que você faz? Você pega esse produto dessa PCR e analisa a fluorescência e detecta a fluorescência. Então você vai ver lá pocinhos, compartimentos que acenderam e compartimentos que estão apagados. Então aqui, quando você vê um compartimento que acendeu, você sabe que o seu alvo estava presente naquele compartimento. Quando ele está apagado, você sabe que o seu alvo não estava presente naquele compartimento. Então você vai ver mais ou menos isso daqui, ó. Compartimentos acesos e apagados. Presença ou ausência do seu alvo. Sim ou não, 0 a 1. E é isso que é digital. Por isso que chama PCR digital. E agora é que vem o pulo do gato. Agora que vem o pulo do gato. Como que daqui a gente consegue quantificar alguma coisa? Como daqui a gente consegue gerar número? O negócio é o seguinte, a proporção de pocinhos acesos, a proporção de compartimentos acesos, ou seja, de compartimentos que tinham o meu alvo presente, em relação aos compartimentos vazios ou apagados, essa proporção ela é diretamente proporcional à quantidade que eu tinha do meu alvo lá na amostra antes de eu fazer esse processo todo. Certo? Então, de novo, a proporção de pocinhos positivos em relação aos pocinhos negativos é diretamente proporcional à quantidade do meu alvo lá na minha amostra. E depois que a gente tem esse resultado, fez o escaneamento aqui da fluorescência, a gente vai pegar esses dados, esses pocinhos positivos, negativos, compartimentos com fluorescência, compartimentos sem fluorescência, e colocar isso num software de análise, ele vai fazer a quantificação utilizando uma distribuição de Poisson. Essa distribuição de Poisson que consegue fazer essa quantificação reversa aqui que eu mostrei para vocês. Então, de novo, a proporção de pocinhos positivos em relação aos negativos, ela é diretamente proporcional ao quanto que eu tinha do meu alvo na minha amostra, ou quanto eu tenho do meu alvo na minha amostra. A gente faz isso através de um software, obviamente, e esse software vai utilizar a distribuição de Poisson para fazer essa quantificação. E é por isso que a gente não precisa então de uma curva padrão ou de uma referência para fazer esse tipo de análise. Então aqui ó, mostrando, eu falei de pocinho, né, não sei o que, mas os compartimentos. Os compartimentos, estou mostrando dois tipos aqui. Ele pode ser por emulsão, é bem parecido, se você assistir aula de sequenciamento de nova geração, é bem parecido com aquilo que eu mostrei na tecnologia da Thermo Fisher, na Ion Torrent. Nós temos óleo, e dentro desse óleo, ali misturado com óleo, nós temos micelinhas, nós temos pequenas bolhas com ingredientes de PCR ali dentro. Nós temos pequenas bolhas com todos os ingredientes da PCR ali dentro. E é ali que acontece a PCR individualizada. Então aqui no caso, quem utiliza essa tecnologia, por exemplo, é a Biorad. A Biorad utiliza essa emulsão. Então os compartimentos, quando eu chamei de compartimento, os compartimentos são bolhazinhas, são micelas contendo reagentes PCR envoltas por óleo. Em outras tecnologias pode-se utilizar, por exemplo, chips ou lâminas com pocinhos, com vários e vários micropocinhos, e aí os compartimentos são justamente esses micropocinhos. Tá? Então aqui, por exemplo, você tem micelas povoadas com DNA, com o seu alvo ou não, e aqui você tem pocinhos povoados com o seu alvo ou não, gerando fluorescência ou não, sim ou não, presença ou ausência, 1 ou 0, que é a digital. O que dá para fazer com PCR digital? PCR digital, se você consegue detectar a presença de um alvo e quantificar a presença desse alvo, você pode fazer um monte de coisa, né? Você pode fazer genotipagem, você pode fazer detecção e quantificação de patógeno, dá para fazer detecção de mutações raras, uma frequência muito baixa, e aí
dessa maneira fazer biópsia líquida, então a detecção de mutação também, né, está relacionada com biópsia líquida, mas não necessariamente você pode fazer isso em amostra de biópsia sólida também. Variação do número de cópias, quantificação de biblioteca de NGS, detecção de transgênio, quantificação de transgênio, quantificação de carga viral, tudo isso você consegue fazer com o PCR digital. E tem esse diferencial por quê? Porque você não precisa de uma referência, como eu disse lá anteriormente, e porque você consegue detectar eventos raros. Terminamos a parte de PCR digital, segue o jogo!